pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Transpire e Transforme. Meu nome é Fábio Cardoso de Carvalho, eu sou cardiologista clínico e intervencionista há mais de 20 anos e aqui no Transpire a gente fala muito sobre o esporte como uma das mais poderosas, se não a mais poderosa ferramenta de transformação da vida de uma pessoa, e foi assim que aconteceu comigo. Eu saí dos 145 quilos, completei o Ironman Brasil e durante todo esse processo eu pude entender como o esporte tinha transformado não somente o meu corpo, mas me dado várias outras qualidades, fazendo com que eu me reinventasse, me redescobrisse. E tudo isso foi transparecendo ali, foi transformando a minha vida como um todo, me dando mais segurança, mais confiança para as atividades do dia a dia, para a minha vida profissional, meus relacionamentos familiares. E aqui no Transpire a gente vai falar muito disso. Muito obrigado por você estar aqui comigo nesse vídeo. Já peço a gentileza de você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Aqui no Transpire nós temos outras playlists, além do Papo de Cardiologista, onde eu falo de grandes temas relacionados à cardiologia. Nós temos a playlist das histórias de transformação, onde eu sempre converso com alguma pessoa que também usou o esporte para superar algum problema de saúde, algum problema na vida pessoal. E também temos o Bora Transformar, que é o nosso papo com especialista, onde falamos com vários profissionais, não somente médicos, mas sobre esses aspectos relacionados ao esporte, à saúde, cardiologia, envelhecimento, enfim, tem várias conversas lá. Você pode também acessar o nosso podcast, o Transpire e Transforme Podcast, ali no Spotify. Temos também, de uma maneira muito mais prática, né, à disposição ali, se você estiver fazendo uma atividade física, uma caminhada, uma corrida, estiver passeando com o seu cachorrinho, você pode ouvir também o nosso conteúdo e não perder nada, tá legal? Também já segue lá o Transpire e Transforme lá no Instagram, compartilhe nosso conteúdo, tem bastante coisa, todo dia tem uma coisinha nova ali no Instagram também, tá legal? Bom, vamos lá, do que eu vou falar hoje? Hoje eu quero comentar uma publicação que eu li recentemente sobre o perigo do consumo das bebidas açucaradas. Foi publicado então numa revista das mais prestigiadas sobre diabetes e endocrinologia dos Estados Unidos, um artigo exatamente chamando os governos a tomarem atitudes, a formularem políticas públicas com relação ao consumo das bebidas açucaradas, que é, sem dúvida nenhuma, um dos fatores responsáveis pela epidemia de sobrepeso e obesidade que acomete a população mundial, principalmente as crianças e os adolescentes que estão cada vez mais sedentários, cada vez menos ativos, consumindo direto esse tipo de alimento. Então o açúcar ele está presente nas bebidas de maneira muito mais frequente do que a gente imagina. Então não estão somente nos sucos e nos refrigerantes, que é um alimento bem óbvio, mas também na infinidade de bebidas lácteas, não é? Nos iogurtes, enfim, várias bebidas, não é? Até mesmo nos energéticos. E o açúcar também é adicionado a outros tipos de alimento. Enfim, esse artigo, essa publicação que levantou mais de 70 grandes estudos internacionais, constatou que o consumo de 240 ml por dia de uma bebida adoçada artificialmente, ela aumentou a possibilidade do acúmulo de gordura no fígado, o acúmulo de gordura visceral e intramuscular e também aumentou o peso corporal. Além disso, existem doenças cuja probabilidade aumentou bastante com esse consumo diário de uma porção de bebida açucarada. Então aumentou a possibilidade de cárie em 72% dos casos, de gota, que é o acúmulo de ácido úrico nas articulações, em 32%, aumentou a probabilidade de síndrome metabólica em 20%, diabetes em 27%, de doença coronária, doença cardiovascular em 17% dos casos e de hipertensão em 10% dos casos. Essa publicação ela não conseguiu demonstrar de maneira categórica a associação
entre bebida açucarada e algumas doenças, mas mostrou que existem fortes indícios de que há uma associação, sim, entre consumo de bebida açucarada e câncer, transtornos mentais como ansiedade e depressão, transtornos de cognição como déficit de atenção e também doenças inflamatórias como a asma. Pode ser que existam outras doenças inflamatórias também. Um dado que chamou a atenção foi que o açúcar presente nas frutas e nos sucos integrais, você pegar as frutas que são ricas em açúcar, como a manga, como a uva, esse açúcar integral ele não aumentou o risco de doenças, ou seja, o problema está no açúcar que é adicionado a essas formulações, a essas bebidas. Um outro dado que também chamou a atenção, um outro alimento que foi estudado, foram os alimentos ricos em trigo, feitos a partir do trigo, né? Então, os pães, os bolos, as massas, os alimentos que contêm glúten e que são formulados de maneira industrial, ou seja, não integral. Esses alimentos também aumentaram a possibilidade de acúmulo de gordura visceral, também aumentaram o ganho de peso e aumentaram o valor dos marcadores como a hemoglobina glicada, que ela é utilizada para se verificar a presença de diabetes e também é utilizada no acompanhamento terapêutico do diabetes do tipo 1 e diabetes do tipo 2. Então, o consumo dessas substâncias também aumentou a hemoglobina glicada dos pacientes e aumentou, assim, a possibilidade de doenças como diabetes em 26%, doença cardiovascular como o infarto e o AVC em mais de 50% e a hipertensão arterial em mais de 10%, porque além do açúcar, ela também contém muito sal e isso eleva a pressão arterial. Então, o que foi muito interessante nessa publicação foi a chamada atitude dos governos para que formulem políticas à semelhança do que fizeram com o tabagismo. Então, quando começou a se perceber que o cigarro causava inúmeros problemas de saúde e estava matando gente adoidado, principalmente no final dos anos 80 e no começo dos anos 90, os governos foram em cima, porque se gastava bilhões de dólares anualmente na assistência de saúde às pessoas que fumavam. Então as campanhas de prevenção foram muito focadas na rotulagem, na informação em massa, na televisão, no rádio, não é? Na educação e também na fiscalização e na tomada de medidas como o aumento da tributação dos cigarros, não é? Então, punição às empresas. Então, tudo isso fez com que as taxas de tabagismo caíssem mais de 3 vezes em relação ao que se tinha no passado. Então, a chamada é para que os governos também se conscientizem disso e não percam essa ideia, não é? Esse conceito de que o consumo de alimentos ultraprocessados, principalmente os adoçados, eles também aumentam muito a morbidade, aumentam muito a possibilidade de doenças que vão causar grande sobrecarga nos sistemas de saúde, seja ele público ou seja ele privado. Então, realmente, eu penso como cardiologista que é o momento sim, e já existem algumas organizações não governamentais que têm chamado a atenção para esse problema e têm sugerido aos governos, têm aumentado a pressão sobre deputados e senadores para que tornem as leis mais rígidas, punindo ou pelo menos dificultando a vida de quem produz alimento que vai causar problemas à saúde das pessoas, das populações, aumentando os custos para o sistema de saúde. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande sobre aquilo que a gente traz para dentro de casa, sobre aquilo que a gente oferece para a nossa família. Não existe nada melhor do que consumir o suco de uma fruta, né? Um suco natural. A gente pensa muito, né? A gente pensa muito na praticidade, na correria do dia a dia, acaba pegando ali na gôndola do supermercado aquilo que está mais à mão e que é mais em conta, não é? Sem se dar
em conta do risco que a gente está ocasionando e do mal que a gente pode estar fazendo para as pessoas que a gente ama, não é mesmo? Então a gente realmente tem que ter essa consciência. Aí eu já estou me adiantando e você pode perguntar, poxa, então se o perigo está na bebida açucarada e se eu levar uma bebida zero, uma bebida diet, uma bebida sem açúcar? Você também está levando um ultraprocessado para dentro da sua casa. Os ultraprocessados, como a gente já sabe, aumentam o risco de várias outras doenças, não é? Principalmente as doenças inflamatórias e câncer, mesmo que não sejam adoçadas, não é? Então, existe uma infinidade de componentes químicos, conservantes, emulsificantes, aromatizantes, flavorizantes, e toda essa química vai parar dentro do nosso corpo e vai causar uma série de problemas, tanto problemas metabólicos, hormonais, flora intestinal, e tudo isso, sem dúvida nenhuma, reflete na nossa saúde, pode ser que não agora e nem depois, mas sem dúvida lá na frente vai ter uma conta que o nosso corpo vai acabar pagando, tá legal? Então é para levantar a questão, para você pensar sobre o perigo do consumo das bebidas açucaradas e naquilo que você está levando para dentro de casa, principalmente naquilo que se oferece para sua família e para os filhos, né? A gente pensa muito nas crianças nesses momentos, tá legal? Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse vídeo, espero que ele tenha ajudado a trazer um pouquinho de luz sobre o assunto. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui para mim nos comentários para que a gente crie aquele ambiente de interação legal e possa conversar um pouco sobre isso, tá bom? Valeu, obrigado, até o próximo vídeo.